O edital, que é um instrumento convocatório, é a lei interna da licitação, que deve ser respeitada tanto pelo poder público quanto pelos licitantes. Na fase de julgamento de um processo licitatório, o órgão licitante poderá realizar a avaliação da conformidade da proposta para comprovar a aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico, desde que previsto em edital. Sobre a pré-qualificação. Artigo 80. Parágrafo 1º. Na pré-qualificação observar-se-á o seguinte. Inciso 2. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 4º. A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. Parágrafo 5º. Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Parágrafo 8º. Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade de 1 ano no máximo e poderá ser atualizada a qualquer tempo, não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Parágrafo 10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados, agentes públicos envolvidos nas licitações, preferencialmente, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Qualificação e atribuições relacionadas. 2. Formação compatível, ou 3. Certificação por escola de governo. Agente de contratação. Necessariamente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Toma decisões, acompanha os trâmites e dá impulso ao processo, até a homologação. Responsabilidade individual, exceto se induzido. No pregão, será chamado de pregoeiro. Preposto. Qualquer pessoa designada pelo particular, contratado que comunica com o fiscal do contrato. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte. E os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Segunda, os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 desta lei. Terceira, o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Quarta, a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. V. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Sexta, os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Sétima, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita e apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.
Segunda, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do terceiro do artigo 88 desta lei. Terceira, indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Quarta, prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. V. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Sexta, declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. A questão trata do efeito carona, ou licitação carona, nos termos utilizado pela banca, o qual admite que os órgãos e entidades não participantes poderão aderir à ata de registro de preços na condição de carona, observados os seguintes requisitos. Artigo 86, segundo, da nova Lei de Licitações. A apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. B. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23. C. Prévia consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciador e do fornecedor. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: 1. Preparatória. 2. De divulgação do edital de licitação. 3. De apresentação de propostas e lances, quando for o caso. 4. De julgamento. 5. De habilitação. 6. Recursal. 7. De homologação. Artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: e para aquisição de bens, há 8 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. B. 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso, não seja critério de menor preço ou de maior desconto. Segunda, no caso de serviços e obras. Há 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. B. 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. C. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. D. 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Terceira, para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Quarta, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. O processo de desempate segue uma ordem hierárquica dividida em 4 etapas principais. 1. Disputa final. Ocorre entre os licitantes empatados. 2. Avaliação do desempenho contratual prévio, análise do histórico de contratos anteriores com a administração pública. 3. Outros critérios, como ações de equidade e proporção entre homens e mulheres no quadro de pessoal. 4. Critérios de preferência, aplicados apenas se o empate persistir após todas as etapas anteriores. A hierarquia dos critérios de preferência.
Quando se chega à fase de preferência, a lei estabelece a seguinte ordem de prioridade para favorecer empresas. 1. Empresas com sede no Estado ou no Distrito Federal do órgão licitante. 2. Empresas brasileiras. 3. Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. 4. Empresas que comprovem prática de mitigação de emissão de gases e consumo de matéria-prima. No cenário apresentado na questão. Item: ambas as empresas já atendiam ao primeiro critério de preferência, sediadas no mesmo estado, fonte da questão. Item: ambas atendiam ao segundo critério, empresas brasileiras, fonte da questão. Portanto, o próximo critério lógico na sequência legal de preferências é a preferência para a empresa que investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Não confunda sobrepreço e superfaturamento. Sobrepreço é um vício de origem. Ocorre antes da contratação ou no momento da celebração do contrato, antes do início da efetiva execução contratual. Não gera efetiva lesão ao patrimônio público. Superfaturamento ocorre durante a execução contratual. Pressupõe dano efetivo ao erário. Artigo 6º. Para os fins desta lei, consideram-se: sobrepreço, preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Superfaturamento, dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por a medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. B. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança. C. Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. D. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica, ou por técnica e preço deverá ser realizado por Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas A, D e H, do inciso 18 do caput do artigo 6º desta lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300.000, o julgamento será por e melhor técnica, ou segunda, técnica e preço na proporção de 70%, de valoração da proposta técnica. Art. 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei que preencham os seguintes requisitos. 1. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público e 3. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Artigo 6º. Inciso 24. Anteprojeto. Peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:
A demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. B. Condições de solidez, de segurança e de durabilidade. C. Prazo de entrega. D. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência quando cabível. E parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. F. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. G. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. H. Levantamento topográfico e cadastral. I. Pareceres de sondagem. J. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Inciso 25. Projeto básico. Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos, do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a. Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. B. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos. C. Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. D. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. E subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, 2ª, 3ª, 4ª e 7ª do caput do artigo 46 desta lei. Inciso 32. Contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Inciso 33. Contratação semi-integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Para facilitar a memorização da diferença entre essas duas formas, basta lembrar o seguinte: contratação integrada, mais trabalho, elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo. Contratação semi-integrada, menos trabalho, elaborar e desenvolver o projeto executivo. Artigo 7º. Parágrafo 1º. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções,
vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Artigo 5º. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,